Olá, bom dia. Estamos aqui direto do Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa da Mega Brasil e uma das palestrantes está dando um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre um tema bem interessante. Ela acabou de sair da palestra que falou a respeito da empresa do século XXI, demolindo as barreiras nas relações com os empregados. É Elizabeth Rodrigues, ela é diretora de Comunicação e Cultura Organizacional da DHL Brasil. Elizabeth, estava me falando que você está há 3 anos na DHL, mas nesse cargo há 1 ano e meio. Então, você ainda está olhando as questões que são mais frágeis e tentando buscar soluções nessa questão que é tão importante, que é a comunicação. Ainda estou para fresquinha público. na cadeia. Eu acho que depois de um tempinho é que a gente começa a se sentir sênior, né? E por que você acabou sendo levada para esse cargo? Você fazia o que antes lá na DHL? Eu era responsável pela área de recursos humanos e desenvolvimento. Mas aí a gente começou a trabalhar forte o tema de cultura organizacional, no sentido de reforçar a cultura e engajar os colaboradores com a cultura. Daí a necessidade de ter uma pessoa dedicada para isso, dada a proporção e o tamanho da empresa. E é uma função muito difícil? Porque são quantos funcionários que você me falou? São 9 mil, 9 mil espalhados pelo Brasil. 50 localidades, 50 né? localidades. E todos eles têm que absorver essa cultura, que é única, né? É uma empresa para 9 mil funcionários. Acho que esse é o grande desafio, assim, como que o colaborador da DHL, seja lá em Manaus, seja em São Paulo, seja no Rio Grande do Sul, sinta que ele é parte da DHL, saiba quais são os elementos principais que a organização espera dele, da identificação dele, né? Porque você tem que se identificar com o lugar que você trabalha. É verdade. Então, por isso que realmente a gente está com um trabalho muito forte de desenvolvimento, treinamento e comunicação associados com cultura. A gente tem percebido que hoje no Brasil muitas empresas estão passando por um processo de avaliação de custos, né? Muita gente com problemas por causa da economia do país, né? Quando vocês pensam em replanejamento, reorganização, passa especificamente por cargos, mais na parte de liderança, ou você tem percebido que mais na área de diretoria, supervisão e gerência que estão sendo revistos esses cargos, para que a empresa consiga ser sustentável, né? Porque todo mundo está revendo, tem um movimento, né, de revisão. Não, é verdade que o mercado tem pedido cada vez mais competitividade, né? Eu estou na indústria de serviço, então serviço mais com menos custo. Eu presto serviço e cobro por isso. É verdade. Então, uma vez que o cliente ele não consegue repassar, eu sofro na cadeia. Então a gente realmente está olhando para todas as estruturas para ver como que a gente consegue ter estruturas mais eficientes. Então eu não olho carga, eu olho estrutura, eu olho processo. Às vezes a redução está mais envolvida com processo do que pessoas. Eu revisando processos necessariamente eu tenho impacto em pessoas, porque às vezes se a gente revisa processos você ganha mais eficiência, você tem que reduzir pessoas. Mas não é o nosso principal drive, não é reduzir pessoas não, é otimizar processo. E aí, como a própria indústria ela tem um turnover da indústria, né, automaticamente algumas pessoas, a gente não está fazendo nenhum turnover forçado, automaticamente essa indústria ela o pessoal que vai saindo absorvido, a gente não está fazendo reposição na realidade de pessoas. Na verdade, em alguns processos o turnover até é positivo, né? Não é sempre que ele é negativo, às vezes é necessário mesmo que algumas pessoas que não ou se identificam com a cultura da empresa, ou não se identificam com o novo momento da empresa, ou até com algum projeto pessoal que não está adequado ao que a empresa está sugerindo, ela sai. Eu acho que é natural até, né? É natural e acho que é cada vez mais importante as empresas reconhecerem isso. Não é não todo fica traumatizada mundo. por causa disso. Assim, é saudável, não é todo mundo que se identifica, e se você realmente precisa ser mais competitivo e eficiente, você precisa de gente lá que esteja super disposta a colocar a camisa. Sim, é verdade. Né? E sem você acreditar naquilo, você não consegue fazer. Não dá para ser mais uma empresa, tem que ser a empresa que você escolheu trabalhar, para que você faça o melhor por ela. Então, não são todos que vão se identificar. Cada cultura tem sua identidade. Né? É importante que a gente se identifique com a nossa. E o instrumento de comunicação mais importante que você acha que tem sido utilizado para que você consiga ser eficiente? Você está usando mídia social interna ou algum tipo de correio? As pessoas ficam online o tempo todo? Como é que é essa comunicação com tantas pessoas e no momento que vocês estão estabelecendo esse projeto importante que é implementar o conhecimento e a absorção da cultura organizacional da empresa?
Tá bom. Nosso principal veículo de comunicação ainda é liderança. A gente acredita muito no face a face, a gente acredita muito mais no olho, na autenticidade. Então, eu desenvolvo líderes para que eles possam se comunicar com as pessoas. A liderança é o frontline das principais mensagens para a organização. Então, são eles que levam essa cultura. Claro que eu tenho todo o reforço de comunicação visual espalhado através de mídias, de banners. A gente não usa de forma reduzida a mídia social. A gente trabalha com o Yammer, mas ele ainda está um grupo seleto, né? Porque eu tenho 50% dos colaboradores da DHL não tem acesso a e-mail. Então, a gente precisa muito que a liderança esteja super presente no dia a dia deles. Ainda é o principal veículo e canal. Eu estou começando a achar que a DHL está com sorte, porque tem um movimento no mercado de troca de diretores, de lideranças como nunca teve antes. Porque hoje em dia estão exigindo resiliência, tolerância, um tipo de postura que antigamente não era tão comum, né? O líder era um pouquinho mais autoritário e buscava resultados e cobrava todo mundo. Está acontecendo isso lá? O líder, o perfil do líder da DHL é esse que dialoga? Ele tá com um perfil diferente, não tá? Eu acho que é legal te ouvir, porque eu nunca tinha pensado nisso, porque que a gente não está sofrendo tanto em termos de ter que revisar perfil de pessoas, porque a gente sempre teve esse perfil. Olha que sorte. Porque foi legal ter ouvido isso, porque assim, a gente é eminentemente uma empresa bem operacional, bem, que a gente chama de chão de armazém. E eu dependo desse colaborador para que as coisas aconteçam. Então, o meu líder, seja o nível que for, seja um supervisor, seja um vice-presidente, ele tem que ter muito contato com pessoas. Então, eu não estou tendo que revisar perfil, reforçar no sentido de considerar essa geração, o que essa geração procura, causa, impacto, contribuição. Então, realmente, a gente está movendo um líder um pouco mais inspirador, engajador, conectado com pessoas. Mas proximidade a gente sempre teve. A gente acredita muito em respeito antes de resultado. Então, isso faz total diferença. É perceptível, então, que vocês vão conseguir resultado. Porque algumas empresas, por exemplo, como o Banco do Brasil, vão até contar a história deles aqui, estão fazendo alguns processos para fazer com que essa relação entre funcionários e liderança seja realmente próxima e real. Então, eles criaram, por exemplo, um Roda Viva. Colocam o líder no meio e os funcionários perguntam coisas em volta. Eu conheço, por exemplo, uma empresa que é da área de filtros, que tem o café da manhã com o diretor, café da manhã com o RH, e premiam ideias para melhoria de processos. Como é que além dessa questão do líder ser aglutinador, como é a voz do funcionário da DHL? A gente sempre teve. Vocês têm canais assim, de comunicação? A gente sempre teve, não é novidade, então a gente tem um canal que chama Papo 10, que é muito nessa linha do café com... O que é o Papo 10? É muito nessa linha do café com o presidente. É um café da manhã informal para aproximação. Então, chama Papo 10 porque são 10 pessoas convidadas para um café da manhã com o líder da operação, ou com o líder daquela unidade de negócio, onde eles conversam sobre assuntos diversos, desde preferências de time de futebol até como pode melhorar o ambiente de trabalho. Nada de formalidade? Nada de formalidade. Nada de formalidade, justamente para que a gente possa ter acesso ao colaborador, criar esse canal mais próximo. A gente também tem um outro canal super importante, que é a nossa pesquisa de satisfação de funcionários. Então, uma vez por ano, é um processo bem robusto, os colaboradores falam o que eles curtem na empresa, o que pode ser melhorado, e na sequência a gente faz vários workshops para falar, então vamos entender isso, eles colocam sugestões de como melhorar o ambiente de trabalho, a gente dá um monte de segmento, tem metas para cumprir em termos de implementação, então é um processo bem robusto que tem crescido e melhorado os níveis de satisfação ano a ano. A gente percebe que para engajamento, por exemplo, algumas empresas estão utilizando de um ingrediente muito importante, que é a sinceridade e a transparência, né? Então, às vezes a empresa precisa, por exemplo, cortar pessoas, precisa recolocá-las em cargos diferentes, às vezes não cumprir com algo que foi prometido lá atrás porque a meta não foi alcançada. Então, a gente tem percebido que, diferentemente do passado, quanto mais transparente a empresa consegue ser, mais engajamento ela tem do funcionário. Vocês têm percebido isso também? Super. Não importa o nível. Você fala com chão de fábrica, com a mesma tranquilidade, com o diretor. É incrível o que está acontecendo, né? É super, assim, acho que transparência,
honestidade, autenticidade, o que a gente chama lá de pessoalidade, né? Que é entender que tem uma pessoa ali por trás, tem sido elementos super importantes. As pessoas querem ser tratadas com respeito na sua essência. Então, a gente tem percebido, a empresa já era assim, mas tem percebido. Sempre foi assim? Eu ia te perguntar isso, porque às vezes quando você tem uma diretoria de cultura organizacional, às vezes você precisa destruir a cultura atual para montar outra porque ela não está dando certo. No caso de vocês, não, né? Ela existe há muito tempo, é perene? Ela sempre foi assim? Não. Eu acho que ela sempre foi, os ingredientes sempre existiram, as coisas que são importantes para a gente como empresa, mas talvez eles não estivessem dentro de um modelo. Porque a DHL é uma empresa de serviço e ela, muitas vezes, ela até fisicamente está dentro da casa do cliente. Então, às vezes, ela acaba adotando a cultura do cliente, ela faz esse processo de distribuição, ela acaba adotando a cultura do cliente como se fosse a dela. Então, a gente corre o risco, se não tiver uma cultura forte, de dispersar, de se confundir e de perder um pouquinho a identidade. Por isso que realmente a gente resolveu fortalecer. Mas fortalecer em virtude, não porque está dando errado, é porque a gente precisa cada vez de uma cultura mais robusta para o futuro mesmo. E você está com esse presidente há quanto tempo já? Que segura a onda nesse processo. Que segura a onda. Acho que o nosso presidente atual está na organização há 2 anos, mais ou menos. Aqui também está há pouco tempo, né? Mas ele já era da organização, ele é de fora, ele não é brasileiro, mas entendeu muito a cultura local. O que é difícil também, né? As regras da legislação trabalhista, muito complicado para quem vem de fora, né? Mas se adaptou, né, muito bem à cultura local e acredita muito. A nossa empresa depende, acho que essa também faz diferença, né? Assim, eu não sou uma empresa super automatizada. Inovações tecnológicas, algumas, mas o que faz realmente diferença no dia a dia são as pessoas. Assim, eu dependo das pessoas. Então, todo o nosso corpo diretivo entende isso é senso comum dentro da organização, que pessoas são responsáveis e protagonistas do resultado. Então, a gente precisa delas. E tem alguma meta que você tem que conseguir alcançar esse ano que você está buscando muito, assim, na tua área, ou de cultura, ou na área de comunicação, que você vai ter que implementar, que vai ser importante? A gente a gente tem um programa específico de treinamento que a gente tem que é onde a gente leva essa cultura, que a gente tem um número X de colaboradores para atingir até esse ano. A gente tem melhorias significativas. A gente tem uma campanha de comunicação um pouquinho diferente, que tem que fazer deployment dela 100% para os colaboradores até o final do ano, onde conecta nosso propósito com a visão da organização. Então, todos os colaboradores precisam. E no final, é claro que a gente está olhando para o resultado do negócio, né, porque isso tem que impactar no negócio e crescimento da empresa, mas indicadores também. Trabalham com métricas? Trabalhamos com métricas. Uma empresa que tem muito forte gestão de resultado, mas a gente espera também redução de níveis de turnover, mas principalmente satisfação de cliente. Acho que um outro elemento forte de cultura é o foco no cliente, o que a gente chama de customer centricity. Então, níveis de fidelização de clientes sendo incrementados ano a ano é uma coisa que a gente espera, porque que todo nosso colaborador tenha consciência pró-cliente, que ele entenda dentro da função dele como ele pode prestar um serviço de excelência para o cliente. Isso traz resultados operacionais muito bacanas. Então, a cultura organizacional, se tivesse uma manchete ou uma frase que a identificasse, é olhando para fora, né? Sempre olhando para fora. Sempre olhando para o mercado, a gente olha para o mercado. Adapta os nossos processos, tem muito de padronização, porque é uma empresa global, então se ela não padronizar, ela se perde e não consegue ter soluções eficientes. Esse também é um risco, né? Eu tenho que ter solução mais eficiente. Então, ela olha para dentro, mas ela é para o mercado. É o que o mercado está pedindo, como que a gente se ajusta para atender. Olha, então eu desejo sucesso, né, para Elizabeth nesse 1 ano e meio que ela está no cargo de diretora de comunicação e cultura organizacional da DHL Brasil. Elizabeth Rodrigues, ela tem uma meta, uma missão bem importante, que é estabelecer a absorção da cultura organizacional junto aos funcionários, que são mais de 9 mil funcionários, né? 9 mil funcionários, 50 unidades diferentes. Então, sucesso para você. Obrigado por ter participado da palestra. Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Assim, falar um pouquinho daquilo que a gente acredita é sempre legal. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada.